Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a saúde, como é que tá? Como é que estamos vivendo esses dias de hoje? Esse momento que o mundo está atravessando, mas hoje nós vamos levar um papo com 3 especialistas em áreas específicas, mas que no final da história a gente vai melhorar a nossa saúde. Acredite nisso. Eu vou apresentar aqui na minha esquerda a doutora Vânia Pietro Luongo, nutricionista clínica integrativa, ortomolecular e especialista em várias áreas que ela depois vai especificar mais. Aqui do lado, Dr. José Henrique Tamburini, também médico, terapeuta ortomolecular, entre diversas outras áreas. E aqui em frente você tem o Hugo Richard, psicanalista. É aquele cara que coloca a gente nos trilhos. Quando a gente sai dos trilhos, ele vem ajudar e muito legal para que a gente consiga viver bem. E do meu lado, Kátia Cristina, eu, Fabiano Pietro Luongo, ou melhor, Fabiano de Pietro Luongo, vamos entrevistá-los para vocês ter muita informação de saúde. Tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Então vamos começar com eu fiz uma relação de perguntas e vamos começar falando assim, que no Brasil vários pacientes, no Brasil e nos Estados Unidos, relataram ter adquirido complicações de saúde após se vacinarem a Covid-19. Nós tivemos aí há 2 anos, né, esse momento que assolou o mundo inteiro, e hoje os efeitos colaterais estão acontecendo. Então eu gostaria de perguntar, doutora Vânia, por exemplo, o que sugere dentro da medicina natural para esses pacientes? Olá, tudo bem com vocês? Então, a minha especialização é nutrição ortomolecular e eu tenho pós em longevidade e envelhecimento saudável e doenças crônicas não transmissíveis. E esse momento que a gente atravessou da pandemia, surgiram muitos estudos científicos para avaliar qual a causa desse vírus matar algumas pessoas e outras serem assintomáticas. E a grande conclusão que se chegou de todos os estudos foi a microbiota intestinal das pessoas, que foi o grande diferencial para uns terem tantos problemas e outros não. A nossa microbiota é como se fosse uma impressão digital, então cada um tem uma microbiota diferente e isso fez com que houvesse uma variedade muito grande de sintomas. Acontece que o vírus da Covid não é um vírus só respiratório, ele é um vírus que afeta muito a parte gastrointestinal. E a gente sabe que vários pacientes reclamam, né, de sequelas da vacina em função de terem problemas cardiovasculares, de ter dores nas juntas, tem uma diversidade de sintomas. E dentro da medicina natural, a solução que a gente está passando, está oferecendo para esses pacientes é exatamente tratar da flora intestinal, porque ela vai trabalhar, ela é responsável por grande parte do nosso sistema imunológico e através dessa modulação da microbiota intestinal você vai conseguir melhorar vários desses sintomas que as pessoas estão reclamando. Doutor Tamburini, você acrescenta alguma coisa? Hoje, na minha área, a minha irmã da Vânia, eu dou muita atenção a 2 fatores. O primeiro, hidratação funcional, a qualidade da água, uma água de qualidade, que a gente consegue, tem muitos purificadores que fazem uma água magnetizada, ionizada, mineralizada e alcalina. Isso é muito importante porque aumenta muito a hidratação. Você sabe que o idoso tem dificuldade de beber água. 70% dos idosos vivem semi-desidratados, né? E a microbiota é outra coisa, o eixo intestino-cérebro, que a gente tem que dar, como a Vânia falou, é uma importância muito grande
e exatamente, para quem não sabe, o meu DNA, o seu, é tudo igual, 99,8% é o mesmo DNA. E a diferença que falta é feita exatamente pela microbiota. E se essa microbiota não estiver equilibrada, com bactérias benéficas e maléficas, a primeira coisa que ocorre é que você não tem absorção dos nutrientes. E altera isso tudo, vai alterar a imunidade. Então a gente tem que se preocupar, e segundo a medicina chinesa, tudo começa no intestino. Então a microbiota hoje, para mim, é fundamental a gente tratar a microbiota. Vermifugar, desintoxicar e equilibrar a hidratação e a microbiota. Então, aproveitando, a importância dos micronutrientes no metabolismo. Ok. Os micronutrientes, uma coisa que eu acabei de falar, se você não tiver uma microbiota equilibrada, você não vai absorvê-los. E ele tem relevância no metabolismo, vários deles. Toda doença crônica, você encontra uma disfunção nutricional. E você, tendo uma deficiência de um nutriente, seja qual for, a longo prazo vai te levar a uma doença mais tarde, doença degenerativa, câncer, etc. Então, por exemplo, nós necessitamos por dia em torno de 45 nutrientes essenciais. O que é que significa isso? O organismo não sintetiza. Então, ele tem que adquirir esses nutrientes por meio de suplementação, a nutrição ou suplementos prescritos, né? Então, você vê, o solo está esgotado. Hoje, sabe que frutos, legumes, não tem mais os nutrientes que tinham 50, 100 anos atrás. Então, é obrigatório você avaliar essa carência personalizada. A gente tem que avaliar o nível de minerais, vitaminas, aminoácidos e prescrever uma suplementação personalizada. Não é bolo de forma que o marketing, a farmácia recomenda, tipo multivitamínicos. Tem muita coisa ali que você dá, o teu corpo vai dizer, eu não preciso disso, o que eu tenho que fazer para aumentar meu trabalho, para excretar, vai aumentar o trabalho do fígado, do intestino, do rim. É interessante. Pode, porque diz o seguinte, que a partir dos 30 anos começamos a envelhecer e precisamos de alguns nutrientes que começa o organismo não produzir, não absorver e tal. Então, quais seriam os principais nutrientes que se encontram deficientes na nossa dieta? Para vocês dois essa pergunta. Posso começar? Pode ir. Já falar a lista toda, mas alguns para a Vânia deve ter a mesma casuística com a minha, porque eu também trabalho com a biorressonância, que me mostra essas carências. Então é incrível, um percentual muito elevado, as carências de vitaminas hidrossolúveis, em especial a C e o complexo B. É incrível essa carência. Eu diria que... Então nós temos também uma carência grande dos ácidos graxos poliinsaturados, o EPA, o DHA, os ômegas, né? Em 3, que a gente vê muito, e a vitamina D. Porque existe uma heliofobia, né? Os dermatologistas provocaram uma heliofobia, e a gente vê todo dia, no caso do meu condomínio, mulheres usando protetor solar 90, acima de câncer, tem N trabalho mostrando que acima de câncer é cancerígeno. Então, além das químicas que vai provocar problema de tireoide, celulite, etc. E o sol é vida. Tem que saber, claro que não é para ficar o dia todo no sol, mas a gente saber usar. Mas a vitamina D que tem... hoje em dia você sabe que a deficiência campeã na população é a vitamina D. Mais de 80% da população tem. O pior que os laboratórios
os valores de referência não estão atualizados. É verdade. Então bota lá até 20, a gente sabe que você ter os benefícios de uma vitamina D otimizada para te proteger contra 15 tipos de câncer, para aumentar a sua imunidade, para fixar melhor o cálcio, e etc, porque a vitamina D tem várias funções, o ideal é entre 50 e 100. Então é muito interessante, por exemplo, na prática, eu tive uma paciente, eu prescrevo sempre 10.000 UI, junto com a vitamina A, que melhora a absorção da D, mais a K2, que é imprescindível, junto, e o magnésio. Mas aí chegou a minha paciente, voltou, foi no cardiologista, voltou se para doutor, fui no cardiologista, ele falou que o senhor está me matando, porque eu prescrevi 10.000 UI de vitamina D. Me dá o telefone para eu falar com ele, que me dá, tudo bem. Aí eu falei, olha só, por que eu dou 10.000? Se você ficar num sol de meio-dia, dependendo da área exposta, tipo de pele e tal, o organismo te produz de 10 a 20.000 UI. Então eu estou dando 10.000. 20 minutos no sol só já produz 20.000 UI. Então, esse médico não sabe. Você vê, 40.000 UI é igual a 1 miligrama. Se eu dou 10.000, eu dou 0,25 miligramas. 0,25. Se eu boto 0,25, ele ia dizer essa besteira. Entendeu? E eu vou fazer mais para a senhora. Estava na hora de usar minha vitamina D. Lê aqui essa ampola, 600.000 unidades. Eu vou me suicidar na sua frente. A senhora volta daqui uma semana, ver se eu estou bom. Estou vivo ou não? Entendeu? É isso. Mas a vitamina D hoje, a gente vê a vitamina C, complexo B, é impressionante. A B12 também, a gente vê muita deficiência de B12. Fala, doutora Vânia, um pouquinho a respeito disso. Principalmente as pessoas que são vegetarianas ou quem tem desbiose. Na verdade, a deficiência nutricional ela tem 4 causas básicas, né? A primeira é causada pela monocultura, que deixa o nosso solo pobre, e hoje em dia a gente tem os alimentos muito menos nutritivos do que eram antigamente. A segunda causa seria a dieta monótona, porque as pessoas se habituam a comer sempre a mesma coisa. Então a gente vê, quando a gente faz um recordatório alimentar no paciente, que ele quer comer, o hábito dele é um padrão assim que não muda muito. E a variedade é fundamental na alimentação. Só assim é que a gente vai estar nutrindo de tudo que a gente precisa, né? Absorção. Então, mas tudo isso, assim, a gente ouve muito falar que a medicina avançou, que a qualidade de vida melhorou, que antigamente nem 50 anos atrás, logo ali na esquina, pertinho, né? Quando você vivia os 50 e poucos anos, você já tinha praticamente o pé na cova, um dos pés na cova, né? Que até existia lá naquela época um auxílio que era o pé na cova, que chamava, né? Porque o cara morria muito cedo. Hoje você vive aos 80 anos, vai até os 80, e às vezes até mais, de uma forma um pouco melhor. Eu conheço pessoas que têm 80 e poucos anos, que estão trabalhando, estão andando, estão fazendo ginástica, tá? E tudo isso eu acredito que seja uma evolução da tecnologia, da medicina, de tudo, né? Melhorou muito, né? Mas uma pergunta que me fizeram assim, que o Brasil também acredito que outros países, né? Passa por uma transição epidemiológica, onde diminuíram as doenças infecciosas, né? Devido aos tratamentos, mas aumentaram as doenças crônicas não transmissíveis, que seria câncer, Alzheimer, parto, né? O que a gente pode ver sobre isso? Depois também você vai falar um pouquinho sobre isso, né? Onde a gente consegue... Outra coisa que você falou, a gente tem que falar da B12, é também o problema do laboratório das referências. Por exemplo, varia de 200 a 900, né? O micrograma desse litro, viu, Vânia? Aí, digamos que o paciente mostra para você 600, que teria quase no quarto artigo, né? Mas está deficiente, tá? E a B12, o ideal é entre 900 e 1.200. Também é bem diferente do valor de referência, né? O valor de referência não tem nada a ver com saúde. É bom e interessante falar, na suplementação,
podemos utilizar o produto pronto, encapsulado, e também, o que seria melhor, ele manipulado, porque eu diria assim, cada pessoa é uma pessoa, né? É um organismo diferente. Com certeza. Então manipulado seria mais conveniente. Lógico, seria mais ideal. Então, aproveitando a deixa, olha, um dos nossos patrocinadores é a Farmácia Curativa, farmácia magistral de manipulação homeopática, entre outras informações de saúde. Uma farmácia que já está há 35 anos no mercado e auxilia muito a nossa população. Nós indicamos, a doutora Vânia indica a farmácia curativa, a Kátia, minha amiga aqui, utiliza a farmácia curativa. Eu sou cliente há 23 anos. Cliente há 23 anos, né? E com produtos manipulados, e que é bem específico para cada pessoa. Então, Ok? pegando esse gancho aí que você está falando, eu atendo tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E lá a gente tem muita dificuldade de manipulação, porque a indústria farmacêutica ela é muito forte. Então eles não deixam, quase você não vê farmácia de manipulação por lá. Então, porque quando você trabalha com o produto pronto que eles vendem, eles fazem aquilo em larga escala, então aquilo barateia muito o custo do produto. Isso é um bolo de forno, não está, como é que chama? Individualizando. Respeitando a individualidade. Respeitando a área. Quando a gente faz uma manipulação, ela realmente sai um pouco mais cara. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa específica dentro das suas necessidades, e não cobrando. Sim, mas seria o ideal, né? Sim, cada pessoa é um organismo. Claro, claro. Agora, quando a gente não tem essa opção, muitas vezes você tem que trabalhar com aquele produto pronto e alterar ali as dosagens para poder dar algum resultado. Mas eu gostaria de terminar, eu estava falando que são 4 causas de deficiências nutricionais, né? Eu comecei a falar sobre a monocultura, sobre a dieta monótona. Outra coisa que é muito prevalente hoje em dia é a disbiose intestinal, que é o desequilíbrio da flora intestinal. Isso faz com que a gente também não absorva bem os nutrientes. É o né? leaky gut. O leaky gut, E medicamentos também, tem vários medicamentos que impedem também a absorção dos nutrientes. Então tudo isso vai causando na população várias deficiências nutricionais que a gente precisa corrigir, porque suplemento, né, você consumir suplemento não causa doença, agora a falta dele causa doença. Sim. Bem interessante isso. E ela falou da desbiose. Aí você vai chegar no consumo do glúten. Inflamação, Isso também. leva a doenças Intestino inflamado. Então, mas vamos voltar aqui à pergunta que me fizeram. A respeito das doenças crônicas. Sim. As doenças crônicas do não idoso transmissíveis começam na infância. Mas eu estava falando, até certo momento a gente morria aos 50, 60. Hoje vai até os 80. Porém, aquelas situações começa a gerar aquelas pessoas que andam com uma caixinha de remédio, né? A polifarmácia, né? Eu digo assim, então aonde que quando me disseram que aos 30 anos eu começo a envelhecer, então nos 30 anos eu comecei a suplementar, para me prevenir quando chegar aos 60, 70, ok? E eu, por exemplo, não tomo remédio nenhum, tomo suplementos. Ômega, óleo diário, um monte deles, tá? Eu tomo isso aí e vou por aí, ok? Mas aonde que, assim, como a medicina vem se adaptando a essa nova demanda da população, porque as doenças crônicas aumentaram, as doenças crônicas não transmissíveis. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Antigamente, como você falou, né, eram doenças infecciosas. Então, a medicina, vários médicos hoje em dia, muitos pacientes reclamam da medicina porque os médicos têm um modelo de atendimento baseado naquela época das doenças infecciosas. Então, o paciente chegava para consulta, né, numa fase aguda, com uma doença infecciosa, ele passava antibióticos, e era um modelo de atendimento assim muito rápido. Conforme a gente foi debelando, né, esse problema com os antibióticos, com saneamento básico, com vacinas, tudo isso gerou com que essas doenças fossem diminuindo, e aí surgiram, exatamente por a gente estar vivendo mais,
é que surgiram as doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças do estilo de vida. Então, conforme a gente vai vivendo mais tempo, esse estilo de vida, que muitas vezes não é saudável, na maioria das vezes, acaba ocasionando as doenças crônicas não transmissíveis. E aí, por isso, vem surgindo no mercado a medicina natural, a medicina integrativa, que tem uma nova visão, né, das doenças, onde você precisa investigar não só ali aquela bactéria, aquele vírus, mas o estilo de vida do paciente, né? Entra na parte emocional, entra na parte alimentar, entra atividade física, são vários, se dorme bem, se está se hidratando bem, são vários fatores que vão contribuir para as doenças crônicas não transmissíveis. É interessante, então, voltando ainda a esse tema, como vocês são especialistas em longevidade saudável, a gente sabe que os idosos têm uma preocupação em relação à saúde cerebral. Olha o nosso cérebro aqui, ó. Olha o tamanho dele aqui, ó. Tem gente que tem um cérebro até maior do que outro menor, tipo uma azeitona. E a gente só usa 5%, nós temos. E aqui, imagina. a gente, o que eu uso aqui? Eu uso uma pontinha dele, tá? Mas a gente tem preocupação com isso aqui. Isso aqui é um comandante que nós temos, né? Então, o que vocês recomendariam para essas doenças neurológicas, né? Como você já falou, estilo de vida, demência, Alzheimer, depressão. E essa pergunta é extensiva ao meu amigo aqui, Hugo, como psicanalista, para ajudar a não deixar. A pessoa fala assim, você lê de trás para frente, lê o livro de cabeça para baixo, sabe? Exercitar o cérebro. Exercitar o cérebro, né? De vez em quando eu recebo lá umas pegadinhas no Facebook e tal, aí aquelas leituras toda truncada, e a gente consegue ler. É bom? Então, vamos lá, Hugo. Bom, né? Exercitar o cérebro é importante, mas antes de exercitar, nós temos algumas questões antes desse momento, que é justamente o gerenciamento dos pensamentos, né? Hipócrates, que era o considerado pai da medicina moderna, eu sou apaixonado por frases, então vocês sempre me vêm citando frases nas redes sociais, e citando aqui o querido Hipócrates, ele dizia que antes de conhecer a doença que um paciente tem, procure saber do paciente que tem a doença. Porque muitas pessoas têm predisposições a determinadas doenças e aquelas doenças elas podem ficar ali adormecidas, né? Se tiver, de repente, um bom estilo de vida, se gerenciar os pensamentos, gerenciar os sentimentos, se gerenciar as emoções, né? Então, o estilo de vida parte a partir de uma forma de ver a vida. E aí, claro, quando se tem, né, uma forma de ver a vida, eu acredito que a humanidade, embora a gente esteja muito distante de estar num nível que a gente gostaria, mas eu acho que as informações já nos possibilitam algumas questões que são muito importantes, como, por exemplo, ter acesso a informações que podem nos levar por caminhos melhores. Entre eles, eu sempre falo para os meus amigos e pacientes, ou você arranja tempo para cuidar da sua saúde, ou você vai arranjar tempo para cuidar da sua doença. Não existe um meio termo. A fatura chega para todos, né? Quando nós, digamos assim, vivemos em níveis muito elevados de estresse, de tensão, né? Porque todo sentimento, eu brinco com as pessoas dizendo que, por eu ser psicanalista, os sentimentos das pessoas são como se fosse paletas de cores. E junto com o paciente, nós vamos pintando o melhor quadro, né? Então, todos os sentimentos são importantes. Não podemos, e mesmo se pudéssemos, nós não poderíamos desinstalar qualquer sentimento como um aplicativo, né? Então, por exemplo, a ansiedade nos dá energia para alguma coisa que há de vir, né? A raiva nos dá força para tomar alguma decisão. O medo, digamos assim, nos dá uma certa energia para preservar a nossa vida. Agora, quando nós pesamos na dose, é como o sal na comida, né? Uma pitadinha mínima realça o sabor, mas se você pesar na dose, vira veneno, né? Então, essa questão do gerenciamento... Pois não? Não, desculpa, Paracelso. Sim. Não, mas só concluindo, então essa questão do gerenciamento dos pensamentos é o primeiro passo para a qualidade de vida, e aí, claro, né, exercitar o cérebro, porque se água parada vira veneno, né, por sinal, a etimologia da palavra mágoa vem de más águas, e más águas naturalmente podem ser águas paradas, né? Então, se água parada vira veneno, imagina um cérebro sem uso, né? Tudo no universo
está em constante transformação, evolução e movimento. E Nosso tem cérebro. um problema também que é a gordurofobia. O cérebro necessita bastante e também botar na cabeça das pessoas que a gordura é maléfica, né? E o cérebro precisa. Como é que se gerencia os pensamentos? Essa era uma pergunta que já estava para fazer. Meu doutora Vânia, aqui, me passaram algumas perguntas, sou obrigado a falar. Que de um certo tempo para cá, a evolução tecnológica foi tão rápida que o ser humano não consegue acompanhar. Isso cria uma baita ansiedade. O que fazer e como fazer? Né? O que você pode passar para a população aqui, para o povo que vai assistir essa reunião? Poxa, o que eu faço? Mas como que eu faço? Que o pessoal está tão desesperado. Mindfulness. Não sei. Tem que explicar o que é. Ele vai explicar o que é mindfulness para o pessoal ali. Procurando o equilíbrio. Eu sei, eu vou dizer assim, existe saúde plena? Existe a homeostase completa? Poxa, eu acho que só depois que a gente morrer, que a gente vai para o mundo energético, frequencial e outras coisas mais, vou voltar para o universo, aí vamos lá. Mas Antes do Lupo falar, que eu não aguento também. Eu tive um caso, você acabou de falar, quando a gente consegue suplementar o que está faltando e chega quase na homeostase. Eu tive uma paciente de 76, até hoje eu me impressiono, em que eu era médico, já fui alopata, né? Aí eu prescrevi, orientei em janeiro. Aí atendi, a filha médica, pneumologista, foi em agosto no consultório. Aí eu falei, qual o motivo da consulta? Você tratou da minha mãe, ela melhorou tanto que eu vim aqui. Quem é sua mãe? Eu fiz. Poxa, eu pedi exame, pedi um feedback, mas tá, você trouxe. É o tal, a história. No news, good news, tá bom, tá ótimo. Agora olha só, olha o que eu dei para tua mãe. Eu não dei nenhum remédio. Só dei nutriente com um aparelho que eu usei que mostrou que estava faltando e você veio por causa disso. Que ela melhorou tanto. Poxa, é incrível. Quer dizer, o que eu prescrevi para ela quase conseguiu a homeostase. Então, o resultado sem remédio químico, né? Sim. Então, mas esses dois especialistas aqui são aquelas pessoas que vão cuidar do seu físico, também da parte emocional, comportamental, mas esse especialista aqui, ele vai dar a dica, né, para como fazer, né, o que fazer e como fazer, para que a gente tenha assim, uma medicina integrativa. Por favor. Perfeito. É claro que essa resposta, ela não nos precisaria assim, de muito mais de tempo, mas eu vou tentar ser mais assertivo nas sugestões. O primeiro ponto é a consciência. Né? A consciência é o que nos difere dos outros seres, porque eu vejo muitos pacientes, às vezes acordam, não estão bem, não se sentem bem e tocam a vida, se distraem com a rotina do dia a dia sem se perceber. E aquilo vira uma bola de neve. Então o primeiro passo é parar para sentir. Todo mundo fala assim sobre o sentido da vida. Eu brinco dizendo que o sentido da vida é sentir. Né? Porque essa capacidade que nós temos de percepção, de autoanálise, de autocrítica, que é boa e muitas vezes essa autocrítica ela até transborda, essa atenção vira tensão, né? Tudo em excesso, como sabemos que vira veneno. Então essa autocrítica ela vira autopunição. E isso, por sinal, é um dos motivos de, digamos assim, de tristeza, de estresse, de baixa qualidade de vida. Mas voltando para a questão do gerenciamento das emoções, o primeiro ponto é você se perceber. O segundo ponto, você se distrair. Eu costumo dizer que nós alimentamos o corpo, né? Mas muitas vezes não percebemos como nós alimentamos a mente. Se você comer, né, enfim, vou citar um monte de marca, mas hambúrguer todo dia, talvez pode ser gostosinho no primeiro momento, se você gosta muito disso. Mas no futuro não muito distante, a fatura vai chegar. Né? E o preço é alto, né, por isso. Da mesma forma que nós não devemos comer hambúrguer todo dia, nas 3 refeições, nós temos que ter muita atenção o que nós alimentamos a nossa mente. O que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós lemos, o que nós vemos, com quem nós conversamos. E o que é mais interessante, o que nós pensamos predominantemente. O que diferencia um ser do outro? É a capacidade de pensar, é a forma de ver a vida. Eu brinco com as pessoas dizendo que o mundo que eu vejo é o mundo que é em mim.
Se não me falha a memória, Aristóteles falava que quando alguém chega para você para falar de uma determinada pessoa, é muito mais possível saber de quem está falando de quem está sendo falado. E o que isso importa aqui para a gente? Que é uma forma de ver o que aquela pessoa pensa, um pouco do universo mental dela, né? É claro que os fatos acontecem, problemas acontecem para todos nós, faz parte da rotina da vida, mas a forma como nós lidamos com esses problemas, lidar com mais leveza, lidar com mais tranquilidade, gerenciar os pensamentos, acreditando que se um fato aconteceu, por que não tentar absorver ou extrair daquele fato o melhor possível? Um exemplo banal assim, só para a gente, para depois eu devolver a palavra. Imagina que você está atrasado para uma reunião, você sai e o teu carro está com o pneu furado. É um fato. Você vai ter que administrar aquilo ali. Ou você vai pedir um táxi, um Uber, seja lá o que for, ou você vai trocar o pneu, enfim, você tem alguma coisa ali para resolver. Ficar reclamando, chutando, se lamentando, não vai ajudar em nada. E muitas pessoas ficam exatamente assim. Exatamente assim, né? Aquela cena que é um pouco engraçada para todos nós olhamos o cachorro, vemos ele correndo atrás do rabo, né? E achamos aquilo engraçadinho. Mas eu falo sempre para os meus pacientes, é incrível que muitas vezes, claro, salvo as devidas proporções, nós estamos naquela situação, correndo atrás de alguma coisa que não vamos resolver. E aí o que acontece? Compromete a saúde. Deixa eu manter uma pergunta aqui. Eu tenho um problema, às vezes, que eu tive AVC. Você está falando, o ideal seria ressignificar que a palavra, tudo que você falou, né? É fantástico. E outra coisa, eu não sei se nos estudos que eu fiz sobre pensamento, claro que o pensamento é quântico, né? Modifica a bioquímica e tal. Mas só 3% das pessoas pensam. Você acredita nisso? E eu tenho vários exemplos práticos. Aproveitar que ela está aqui. Eu dava umas aulas e ela tinha 14 anos, por aí, digitava para mim. Aí eu pedi, filha, bota aí, reflexão. Eu era oftalmologista. Não sei se eu era ou sou ainda, não sei. Aí eu falei, bota aí, ver é bom, enxergar é melhor ainda. Não vou botar isso não, que isso é ridículo, pai, não vou botar. Você não sabe o que eu quero passar, não vou botar. Aí falou com a irmã, as amiguinhas me zoaram uns 6 meses disso aí. Mas eu botei na aula, tá? Uns 20 anos depois, ou 30, não sei, eu estava em casa, aí chegou o Globo Lixo, na época, eu era assinante, e eu tenho um colega médico, meu vizinho foi me pegar no Tijuca, no carrinho. Aí quando bateu o jornal, assim, e ela estava no quarto, Luciana, vem cá, que é, pai? Minha vingança chegou hoje. Mas o que houve? Tu lembra? Você me zoou e tal? Lê essa notícia aqui. O Caixa d'Água vai ser chefe da delegação da seleção brasileira, vai para a Noruega e tal. É isso que você está vendo aqui, que você não enxerga? Não, foi convidado. Aí dei para o colega a mesma coisa. Eu falei, você, o Brasil todo está vendo que ele vai viajar. Sabe o que eu estou enxergando? Vai morrer. Aí, você é bruxo? Não, sou médico de aviação. Eu sei que ele é diabético, fumante, safenado, vai romper 5 furos, vai embolizar, vai morrer. Pai, tá. Segunda-feira, estava trabalhando, um colega me falou, você viu, passou mal no avião? Você morreu. Eu falei, espera mais 2 dias, vai morrer, ele morreu. E aquele dia, passou o dia ansioso. A caixa d'água quebrou, né, vamos dizer assim. Eu queria falar com o Rump, não pode deixar esse cara viajar. Mas para mim provar que eu estava certo, só viajando, eu não tinha nada a ver com isso. Imagina, não deixar o cara viajar porque não me perguntou nada. Eu ainda me aborrecer mais ainda, olha, passei mal aquele dia, cara. Não sabia que o cara ia morrer. É bem interessante se ver e enxergar. Muitas pessoas veem, mas não enxergam. Naquele momento não consegui fazer nada pelo próximo. Né? Isso é interessante, né? Então, mas eu acho que esse ponto que você está falando em relação à ansiedade
tem muito a ver com o meu trabalho também. A gente pode fazer uma parceria aqui, porque a ansiedade é um sentimento desagradável que a gente fica, né? Meio medo, meio tensão, e ela ocasiona vários sintomas. Isso, vários sintomas. E um dos mais prevalentes é distúrbios gastrointestinais. O que a gente atende de pessoas com problemas gastrointestinais, que você vai investigar e a causa é estresse, ansiedade, é impressionante. Porque o nosso sistema nervoso bloqueia a produção de sucos gástricos. E aí você não digere. E a pessoa começa a ficar com aquela má digestão e passar mal e tem irritação. E o que a medicina faz isso? Você falou que não digere. Vai lá dar o prazol da vida para inibir. Isso, aí piora mais ainda. O paciente sente alívio, mas a longo prazo piora mais ainda. Então você vê que tudo está ligado, né? E Fabiano, você falou que a homeostase só se for lá no campo energético, eu acho que não, porque tudo começa no campo energético. Tudo começa no campo energético. Eu estava fazendo uma provocação, né? Tem uma pergunta aqui que o cara diz que o componente ferro nos seres humanos se seria um fator determinante pelo envelhecimento e tempo estimado de vida que temos devido à sua oxidação. Sim, deixa eu falar um pouquinho. Mas ela veio meio isolada, tá? Mas... É sabido que as mulheres têm uma estimativa de vida em torno de 5 anos a mais do que os homens. Aí você vê, você nunca viu uma discussão de viúvos, só de viúvas, né? É verdade. É mesmo? Porque, só o clube da Luluzinha, né? O Bolinha já foi para porque ela menstrua e elimina o ferro. O ferro oxidativo é veneno. E isso é estatística, né? Mas o ferro é necessário, né? Mas é fundamental, não pode ficar sem ele. Depende da quantidade. Como ele falou, né? A diferença é a dose. Vamos lá. Bem, deixa a dona falar também. Oi? Não, deixa eu terminar o assunto que ele estava falando. Eu ia falar, deixa eu terminar. Vamos lá. Outra coisa também muito importante, você tocou na questão da importância de ressignificar. Só para a gente entender melhor, né, para quem está nos ouvindo, às vezes essa palavra pode ser um pouco atípica, diferente, né? Ressignificar, porque uma coisa é fato, né? Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos ressignificar esse passado. Imagina só que você algum dia tinha uma viagem muito importante para fazer e você, por um motivo de doença, por exemplo, não viajou e você ficou muito triste porque não viajou. E no futuro, depois de alguns anos, você descobriu que aquela viagem tinha algum tipo de problema para você, ia te trazer algum tipo. Você pode ter cultivado essa angústia durante muitos anos, mas se você tem a certeza que o melhor foi não viajar, aquilo muda naquele momento. Né? É claro que eu estou trazendo uma situação literária, hipotética para a gente brincar, mas quando você olha para o passado de uma forma diferenciada, muda tudo. O passado em si não altera, mas a forma como você lida com ele. Isso. E o presente, passado e futuro, digamos assim, são 3 pontos que nós seres humanos, precisamos para decodificar a nossa realidade. Por exemplo, estamos aqui no presente, fazendo uma gravação, né, para a posteridade, pensando no futuro, buscando as nossas experiências e aprendizado do passado. A depressão, o estresse e a ansiedade acompanham esses momentos. Porque é claro que não estou aqui diagnosticando ninguém, mas muitas vezes a depressão, por exemplo, ela é uma forma digamos assim, indevida de lidar com o passado. Em muitos casos, você vai entender a questão de um paciente que está com depressão, ele está, às vezes, digamos assim, gerenciando as emoções de alguma situação que não aconteceu como ele gostaria, ou que aconteceu e ele não concordou. Enfim, às vezes, em muitos casos, a depressão está ligada a um passado que não foi agradável. A ansiedade, ela é uma ligação excessiva com o futuro. E o estresse é uma ligação excessiva com o presente. Então, mais uma vez, voltamos para essa questão do gerenciamento das emoções. Toda a qualidade de vida parte, né, a partir de dentro. Inclusive, a própria Organização Mundial da Saúde entende que os aspectos ambientais, sociais, psicológicos são importantes para ter qualidade de vida. Então, o emocional é o ponto de partida de tudo. Gerenciar as emoções. E às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, olha só, eu estou com um pensamento recorrente. Eu não estou conseguindo me desvencilhar desse pensamento. Isso está me acompanhando o dia inteiro. O que eu faço?
para sair desse pensamento? Lembra que eu falei ainda há pouquinho que nós temos que ter muito cuidado, não só com o que nós alimentamos o corpo, mas o que nós alimentamos também a mente. A mente. Uma das formas de adoecer, né, quem quiser adoecer, é ligar a televisão e assistir o telejornal 3 vezes ao dia. Em poucos meses você com certeza vai estar bem doente. Deprimido. Deprimido. Porque a desgraça, infelizmente, vende muito. Se você contar uma história boa, poucas pessoas vão querer ouvir. Se você contar uma desgraça, para todo mundo. A desgraça vende, né? Então, nós temos uma certa parcela de colaboração nisso. Então, nós falamos ainda há pouco que existe 2 caminhos, não existe um outro caminho. Ou você cuida da doença, ou vai cuidar da saúde. Ou você dedica a tua energia para promover a saúde, né? Ou você vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença. Tem que escolher. É interessante. Em relação ao pensamento recorrente, nem todos, eu vou dizer assim, é preciso eliminar. Por exemplo, eu tenho um pensamento recorrente muito forte que eu sou milionário, sou rico, sou próspero. E esse pensamento recorrente não sai da minha mente. Mas esse te gera ocitocina, gera dopamina? Mas é direto, eu durmo, acordo pensando nisso. Quer dizer, a minha mente vai se comunicar com a mente do universo e ele vai me mandar o quê? Coisa boa. Você falou um negócio interessante quando não adianta, as pessoas, nós estamos vivendo um momento, eu digo assim, no ser humano, e que nós vamos partir para uma evolução que eu poderia chamar de espiritualista, sei lá, vai evoluir, com certeza vai. Não existe, no meu modo de ver, não existe andar para trás na evolução. Amanhã é outro dia, também um dia é uma conversão humana, porque no espaço o planeta está ali, não tem dia, não tem noite. Então assim, mas é só andar para frente, ok? A gente sempre tá caminhando para frente. Vai chegar uma hora que a gente vai melhorar muito nas relações, né? E isso vai eliminar um pouco a ansiedade, tá? O ser humano se cobra muito. Um outro fator que eu venho acompanhando, assim, como você falou, né? Que cria muita ansiedade, e a ansiedade vai criar um cara caindo num poço, o cara querer viver a vida do outro. Não sei se você, nas suas atenções, no seu tratamento, você percebe isso. As redes sociais. As redes sociais. Tem muita gente que entra num parafuso de estresse e ansiedade porque ela quer viver a vida do outro. E, como você estava dizendo, viva a sua vida, viva o seu dia a dia. Ame o que você faz, goste de você, sinta-se próspero, tenha um pensamento de riqueza. Mas Fabiana, a sua colocação é perfeita, porque, por exemplo, com agora os recursos das redes sociais, eu digo agora porque há 20 anos a gente não tinha todos esses recursos. De 2000 para cá. Tinha mais ou menos assim, um Orkut e tal, mas não era essa febre toda, né? Mas, por exemplo, nós temos uma tendência a achar que todo mundo tem uma vida maravilhosa e só a gente está trabalhando. Porque a gente se compara muito, né? A gente se compara. Né? E isso é um grande... Eu falo que é uma usina de tristeza. Porque imagina o sentimento de quem está trabalhando todo dia e vê todo mundo postando fotos, viajando e tal. Às vezes aquela viagem é a viagem dos sonhos. O cara comprou parcelado em tantas vezes. 24 vezes. Sonhou, entendeu? A gente não sabe. A gente tem que exercitar a gratidão, perdão, essas coisas, compaixão. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre gerenciamento das emoções e muitas vezes a gente convive com pessoas que têm um temperamento assim mais explosivo. E são pessoas que, assim, às vezes quando você menos espera, xinga, grita e, né? Eu perdi o fio da minha... Pode haver. Aí essas pessoas falam assim, não, mas se eu não fizer isso, eu não vou ficar, eu preciso botar pra fora. Maravilhosa a sua colocação. É verdade isso. Mas pode ter também com correspondência aí com nutrição, com óleo elemento, por exemplo. Com certeza. O dá essa irritabilidade. O lítio. É verdade. Mas olha, é muito bacana a sua pergunta, porque nós precisamos todos nos melhorar. Melhorar a forma que nós vemos a vida, que nós lidamos com as nossas emoções, que nós lidamos com o passado. Então, quando você convive com uma pessoa, né, que ela é muito explosiva, a primeira pessoa que tem que mudar não é você, porque nós não mudamos ninguém. Nós mudamos a nós mesmos, e já é difícil pra caramba. Né? Então, se você convive com uma pessoa, às vezes é o
irmão, pai, tio, seja lá quem for, e aquela pessoa é uma pessoa muito explosiva, a primeira pessoa que você tem que mudar, e talvez a única, é você. A forma que você lida com as emoções. Porque se aquela pessoa tem aquele comportamento, claro que nada justifica, mas muitas coisas explicam, né? Então entender por que aquela pessoa tem aquele comportamento vai ajudar você a lidar melhor com aquela pessoa. Eu tive uma experiência, olha, no consultório eu poderia passar o resto do ano todo dando exemplos, mas eu vou falar pelas minhas próprias experiências. Meu pai era muito estressado, né? Muito estressado, e a minha mãe é uma pessoa extremamente doce. Então eu posso dizer até com tranquilidade que minha mãe era a pessoa mais doce que eu conheci, né? E o meu pai altamente estressado. E quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu falei, eu preciso entender por que esse estresse todo. E aí eu fui entender um pouquinho do passado dele. Ele teve uma vida muito difícil, perdeu a mãe aos 3 anos, teve um início de vida muito traumático. Claro que nada justifica, né? Mas quando você vai entender um pouquinho o lado do outro, se explica. E aquilo me deu uma tolerância, uma paciência maior com a situação, com ele e tal. Então, o que eu fiz naquele momento, ainda que instintivamente, foi me melhorar, tentar ser um pouco mais paciente com ele. Porque nós não mudamos o outro, é importante deixar isso muito claro. A forma, os fatos vão acontecer, uma questão no trânsito, às vezes no trabalho, mas a forma como eu vou lidar com isso é o que faz toda a diferença. Nós vivemos numa sociedade onde o forte é o que grita, é o que dá a última palavra, é o que bate, é o que agride. Isso é uma grande ilusão. Uma grande ilusão, também concordo. O forte é aquele que, diante de uma autonomia, seja física ou seja lá o que for, podendo revidar, cala. Esse é forte. Aquele que silencia diante de uma agressão. Porque fazendo isso, você demonstra sua fortaleza, sua capacidade. Você não reage, você age. Isso é uma diferença muito grande. A pessoa gritou com você no trânsito, você grita também e você reagiu. Ou seja, você entrou na frequência daquela pessoa. Na frequência. E quando você respira e fala, vai em paz. Ainda que no primeiro momento, a vontade seria mandar ele para o espaço, né? Seja lá para onde for. Mas você gerencia. Aí sim você é forte. Aí você deixou de reagir e agiu. Então, é desafiador, mas é o papel de todos nós. É o que todo mundo deveria fazer, né? Tem isso, é um treinamento. Isso me lembra uma história do monge, né? Monge mestre em Kung Fu, e que ele recebeu lá uma turma de alunos e um dos alunos desafiou, xingou o mestre, que ele não sabia nada, que era isso, cuspiu nele. E ele o tempo todo calado. E o cara pulava, brigava, aí chegou ele quieto, olhando ali, e foi embora. O outro lá, e um outro adepto lá, né, seguidor dele, falou assim, mestre, fulano veio aqui, fez tudo isso e você não fez nada. Ele respondeu, a raiva não é minha, é dele. Se eu respondo, eu absolvo. Né? E esse fato aconteceu comigo uma vez no trânsito, eu dirigindo, e não sei o que aconteceu, que o cara me deu uma fechada e veio tirar satisfação. Eu devo ter feito alguma coisa errada, fechei o cara, e simplesmente eu fiz assim, olha, me perdoe. Aí o cara, tá, desarmou, foi embora. Quer dizer, eu podia revidar, podia brigar, mas eu nem sei o que eu fiz. Mas simplesmente falei, não vou entrar num jogo desse jeito. De jeito nenhum, senão eu levo um tiro, morro e nem sei porquê. Esse conhecimento, aconteceu isso comigo, o cara deu uma bancada atrás no carro, eu abri o carro, ele estava com a esposa e tal, e eu sou grande, né? Eu falei, oi meu amigo, o que aconteceu e tal? Eu pensei que você vinha aqui me bater. Até o pensamento da população, a agressão gera, ali diz, gentileza gera gentileza, agressão gera agressão. Então a gente já está tão assim, de tanta agressividade, que qualquer coisa que acontece você já parte para a briga. Sim. Né? Então, e é uma coisa péssima. Mas né? eu gostaria de fazer um complemento, voltar alguns passos, né, para poder fazer um complemento em relação à ansiedade. O primeiro passo, né, é justamente nós nos percebermos, né, essa capacidade porque até onde nós conhecemos, nós estamos, digamos assim, nós somos os seres
que mais têm, digamos assim, a capacidade de raciocínio, resolução, de pensamento, autocrítica, comparado aos animais. Essa capacidade, como disse, de consciência, ela nos diferencia dos outros seres, e ao mesmo tempo que aumenta a nossa responsabilidade. O primeiro passo é esse. Agora, outros passos que pode ser muito interessante é que nós, inclusive isso foi tema de algumas palestras que eu ministrei em vários lugares, que é justamente que o tema é: nós adoecemos quando nós nos afastamos da natureza. Nós não colocamos mais os pés no chão, os pés na grama, o aterramento. Nós impermeabilizamos, pavimentamos a cidade toda. Você que nos assiste agora, quanto tempo faz? Talvez um ou outro pode ter colocado o pé na grama recentemente. Mas quanto tempo faz que você não coloca o pé na grama? Isso é científico. Isso é científico, é. Mostra a energia, a captação dos elétrons, como a gente faz isso? Diminui a pressão arterial. Os íons, né? É interessante. Então, por exemplo, colocar o pé na grama, né, receber os raios do sol, você definiu muito bem, né? É importante. Tomar banho de sol. Banho de sol, não só banho de sol, banho de lua, porque nós somos seres astrofísicos, como as plantas. Né? Porque, por exemplo, a lua, né, a lua exerce o magnetismo. Certo. E, por sinal, muitas pessoas não sabem, mas no centro do nosso cérebro nós temos uma glândula chamada glândula pineal. A pineal é o único órgão do corpo humano que tem a relação com a quarta dimensão, que é a relação espaço-tempo. Por que a gravidez leva 9 meses? Porque é um ano na Lua. Por que o ciclo menstrual dura 28 dias? Porque é um mês na Lua. Então, quem faz essa interface com a quarta dimensão, que é o espaço-tempo, é a pineal. Ao mesmo tempo que nós não recebemos mais os raios do sol, nós também não colocamos mais, digamos assim, os olhos para o alto, porque olhar para o céu, além de ser altamente terapêutico, acalmar, relaxar, ela também nos dá uma percepção de que, de um lado, nós somos especiais, porque, por mais que tenha 8 bilhões de pessoas, nós somos únicos. Então, olhar para o sol, para a lua, os raios que nós recebemos nesse momento, ele é único. Ele viajou durante 8 minutos para tocar a sua face, e essa experiência é única. Ele vem na medida, né? Ele vem na medida, ele não vem nem muito quente, nem muito frio. Você pode receitar para o deprimido, soltar pipa. Soltar pipa. E pegando um solzinho. Excelente terapia. Isso é maravilhoso, porque, veja só, soltar pipa, além de tudo, porque nós temos o campo sinestésico das emoções. Né? Então você nunca vê um deprimido olhando para o chão. Exatamente. Quando alguém está muito triste, você fala assim: que cor é o seu lustre? Mas lustre, eu não tenho lustre aqui. Já quebrou, né? Já quebrou aquela sensação de tristeza. Porque nós temos, né, os pontos sinestésicos das emoções. Né? Então soltar pipa, olhar para o teto, jogar vôlei. Então, mas você que está aí, ó, vamos fazer uma coisa, o Dr. Hugo está dizendo, olha, vamos parar de acimentar o mundo e vai pisar na terra, na grama, deita na grama, vai ali, curtir a natureza. Muda um pouco esse teu ritmo de história aí, e você vai ver, olha, vai curtir um pouquinho o sol, vai para o mundo da lua, olha que maravilha, vamos viver no mundo da lua, vamos olhar a lua, as estrelas, vamos curtir mais isso aí. Mas Fabiano, agora eu vou dar um passo além. Eu vou mais além, então, além dessa questão do contato com a natureza, abraçar a árvore, colocar o pé no chão, colocar o pé na grama, mas existe um outro ponto, talvez um pouco mais alarmante, que é justamente aquilo que nós deveríamos, mas não fazemos a todo momento, que é respirar. E aí quem está do outro lado pergunta assim: a gente bebe água, come e esquece da respiração. Respiramos para sobreviver, não para viver. Exatamente. Perfeito. Então, se você quer uma sacada para a vida inteira, respire mais. Você conhece o 478, o treinamento da respiração? Então, eu ia falar assim, como se respira, então? Qual a maneira certa de se respirar? 478. Sim, mas eu explico para o pessoal aqui. 4 segundos você inspira, depois prende mais 7 segundos e solta devagar em 8. É 478. Faz isso 3 vezes por dia, que melhora muitas coisas. E a sua opinião? Perfeito. Perfeitamente. Jogar para baixo o ventre? Porque, exatamente, o primeiro respirar, né, sempre pelo nariz, porque quando você respira pelo nariz, o ar entra aquecido e filtrado.
Então, sempre respirar pelo nariz. Segura e depois solta. Solta pela boca. É impressionante. Se você fizer um teste, faz um teste. Que acalma, né? Acalma, tranquiliza, melhora o raciocínio, a propriocepção, melhora a concentração. Isso, foco, né? O foco. E outra coisa, se você respirar, se você fizer apenas 10 respirações como essa, respiração. à noite antes de dormir, o sono melhora significativamente. Fez ao acordar, você desperta com muito mais vitalidade. Eu acho que esse é um dos pontos que a humanidade desaprendeu a respirar. Agora veja que coisa incrível. O bebê, primeiro que respirar foi a nossa, vamos chamar aqui de lição. Foi a primeira coisa que nós aprendemos quando nós chegamos aqui. A segunda coisa foi a chorar. Talvez seja por isso que a gente lamenta às vezes, né? Ainda na vida de adulto. Né? Mas a respiração, você vê um bebê respirando, ele respira corretamente. A barriga dele você vê que infla. E com o passar do tempo nós desaprendemos a respirar. Quem sabe depois dessa nossa conversa vamos encher a barriga. Não tem problema que ela seja grande não, vai ficar um pouquinho maior, mas ela volta, né? Não, fica à vontade. Beleza, isso. Olha só, aproveitando a dica que o Hugo está dando aqui na parte de quando você respira pelo nariz, você filtra o ar. Um de nossos patrocinadores é o Master Plus. O Master Plus é um dos melhores filtros e purificadores de água do mercado. Depois você vai ver aí no slidezinho, ok? E é um que patrocina a gente. Nós indicamos muito o purificador de água Master Plus. Um detalhe, a gente vê muitas pessoas, a gente pergunta para os pacientes, como é que você faz essa comida? Eu pego água da torneira, ainda mais no Rio de Janeiro que a gente vive, né? Água da torneira e coloca no fogo que vai ferver e tal. Errado. Nós temos, eu tenho em casa, do lado da torneira, um Master Plus, onde essa água é para tudo, para beber, para cozinhar e tal. A água da torneira é solamente para lavar a louça e mais nada, ok? Então, Master Plus na sua casa. Bom, sobre a água, posso dar uma dica? Sim, muito boa essa tua ideia. Eu quero falar. Eu sou um dos primeiros a falar sobre água e eu tinha pesadelo com a água. Eu sonhava com a água, fala de mim, você acredita? Aí eu falei com o Paulo, né, nosso amigo no sindicato. Paulo, toda hora eu sonho com a água, pedindo, Paulo, fala da água. Eu falei da água. E hoje eu sei alguma coisa de água. E até outro dia, olha que interessante, médico nenhum fala sobre água, nem entende nada de água. Quando a água sai da fonte, ela tem uma estrutura química pentagonal, ou 97%. E 3% dela é hexagonal. E vai entrar, vou entrar num assunto que você falou aí na evolução. E ela sabe, essa água hexagonal, por exemplo, é encontrada em menos 24 graus, em iceberg e tal. No Japão, cura até câncer. Água hexagonal. E a água sabe disso. Então, ela sabendo disso, ela tenta se transformar de pentagonal para hexagonal 4 bilhões de vezes por segundo. E não consegue. Aí eu entro no que você falou. Eu acho que no futuro isso aí é um achismo que vai aumentar essa proporção. Então, aí ela sai da fonte, perde o magnetismo telúrico da Terra e o infravermelho do Sol. Aí ela é bipolar, se aglomera, fica a água morta, que a gente chama macromoléculas. E a célula tem um porozinho chamado aquaporismo para receber a água. Então dificulta a hidratação. Então esse tipo de filtro desse do Master Plus, que ele faz de 5 a 6. Vai te dar um campo magnético, infravermelho, e você consegue romper os clusters, essas ligações, e fica em micromoléculas. Isso aumenta muito a hidratação. Isso, e melhora a sua energia, melhora tudo. Nós utilizamos há muitos anos que eu tenho ele e a gente vê a diferença. Um processo digestivo. Digestivo. Aí eu traduzi, se vocês quiserem no YouTube, tem 2 palestras do Dr. Laí sobre os poderes fisiológicos da água. E tem, é muito interessante, não sei se você conhece, mas é uma palestra de um médico iraniano que formou-se em Londres, chamado Batman Gladys.
Então, Batman, que nem um morcego? Batman, Gleditch. Ele formou-se em Oxford, voltou para o Irã, ele era ativista político e foi preso. 31 meses condenado na cadeia. Chegou na cadeia, tinham 3 mil presos e só ele de médico. E só água para tratar. Então, ele começou a estudar água. E depois de 31 meses, ele solicitou à direção, que veio o alvará de tortura, mais 4 meses de prisão para acabar o trabalho dele. Inédito. E ele hoje tem 8 livros best-sellers, dá aula em Harvard, considerado a maior autoridade em água no mundo. E eu traduzi um livro do Batman Gleditch, que fala assim, Your body cry for water. Quer dizer, o corpo chora por água, você não está doente, você está desidratado. E a água, ele curou lúpus, enxaqueca, fibromialgia, com água e uma pitadinha de sal. E eu tinha os protocolos todos. E eu acredito na lei da atração. Acabei de traduzir o livro dele, um cliente meu com fibromialgia. Falei, cara, eu vou dar o protocolo do Batman da água com sal, assim, tantos remédios. Aí eu olhei para o cliente, eu cobro R$500 a consulta. Nenhum médico fala disso, o cara vai sair daqui, por for do médico, paguei uma fortuna. Da água. Eu falei que eu sou doido. Aí não pude fazer outro. Mas ele não sabia. Ficou louco. Né? Aí eu não pude fazer o protocolo do cara. Não, mas não é verdade? É verdade. Ninguém fala de Simples Aí assim, nós né? somos 70% da água. Então. Eu fui num congresso mundial de nutrição, convidado pelo Efraim, que é um judeu boliviano, excelente médico, mas acabou o congresso, tinha mais de 350 participantes. Aí eu falei, Efraim, qual é o maior nutriente do corpo? A água. Engraçado, né? Você coordenou um congresso de nutrição e não teve um toque de água. Aí tinha a segunda parte em São Paulo. Interessante isso, né? São Paulo, você dá essa aula lá para mim? Tá, manda o voucher do hotel e o avião que eu vou. Não, você quer que eu vá lá de graça? Então, mas são esse tipo de informação, né, que não chega no público, né, que não, às vezes nem sai para o público. É interessante observar o lance da água. As pessoas podem dizer que eu e você, principalmente aqui dentro, somos gordinhos, né? Eu digo não, nós somos muito bem hidratados. Nós somos cheinhos desde ele estar bem hidratado, não é? Isso é um eufemismo que a gente... E todo gordinho é desnutrido, sabe disso? Não, nós estamos muito bem hidratados. Hidratado. Então veja só, tem um outro papo aqui, depois a gente volta para os finalmente. Existe no futuro a possibilidade da ciência desenvolver uma forma de reprogramação celular para o nosso organismo humano, né? Aonde vem evitar as doenças? Eu acho bacana isso, eu estudo muito. Eu digo assim, vai chegar uma hora que eu vou pegar esse leitor aqui, passar na ilha do sujeito e dizer assim, curou. Doutor Spock chegou aqui, passou aquele negocinho. Fabiano, isso já está É epigenética, É epigenética, Você ia falar um pouquinho disso, né? A gente silencia esse ele ia falar. A gente silencia os genes com epigenética. Agora, ela é nutricionista? Sim. Você te interrompendo. O que é melhor? Epigenética, que usa nutrição, ou uma suplementação personalizada? Você vai falar agora. Nós conversamos aqui e sabemos que não tem, os alimentos não têm os nutrientes que tinham. Então, a nutricionista usa a epigenética por nutrição. Eu acho que eu prefiro suplementar o que está faltando. Então vamos usar os dois. Então, mas eu acho que tem tudo a ver, porque se a gente sabe que as pessoas estão com má absorção, né? Tem desbiose e tudo isso, e ainda os alimentos não estão com os nutrientes, você tem que complementar. Né? Além disso, no alimento você não consegue quantificar quanto que a pessoa está comendo. No suplemento você consegue saber a dose que você está dando. Perfeito. E hoje tem até a nutrigenômica, né, surgindo aí, que está estudando a influência da alimentação nos nossos genes.
né? E a gente vê que existem nutrientes que conseguem silenciar, como é o ômega 3, que são doadores do metil, né? Evita o folato. Então são estudos que estão se desenvolvendo, que é esse futuro aí que está chegando. E a medicina não usa um cisteína como marcador para saber isso. Pois é, Tá, a gente fala, mas você não vai não. pedir para ver a homocisteína, ninguém pede no exame de sangue. Aquele livro que você recomendou, né, a Medicina do Amanhã, né, eles falam que já estão sendo desenvolvidas na nanotecnologia, nanorobôs. Então, por exemplo, a obesidade é uma doença que tende a desaparecer, porque esses nanorobôs vão ser programados para fazer com que você só consiga digerir aquilo que interessa para o organismo. Então você vai tomar como se fosse uma pílula, aquilo, e ele ali já vai conseguir modular exatamente. É óbvio que até isso atingir a população global, vai demorar, porque as diferenças são muito grandes, né? Eu tive outro caso, mas isso aí é a medicina integrativa que está surgindo, essas mudanças têm que acontecer, porque não dá mais para você ficar refém daquele modelo médico ultrapassado. Se sua mãe teve um câncer de mama, não significa que você vai ter. Claro, então, mas a gente percebe que tudo acontece junto, né? Por quê? E também um grande facilitador disso tudo é a internet. Hoje o que acontece do outro lado do planeta está aqui e agora. O que acontece lá em Marte está aqui e agora. Então essas informações, eu acredito que realmente vai ser mais rápido o desenvolvimento de todas as tecnologias, porque a velocidade da informação está maior. Isso para o bem, óbvio, né? Pessoal, a internet democratizou a informação. Democratizou. Só que aumentou muito a automedicação. Sim, também. Sim, mas isso passa, isso é um momento. Eu tive um caso, falando ainda do outro exemplo prático de pensamento, eu trabalhava no CEMAL, um taifeiro foi tomar café e descobriu que estava cego na hora, derrubou tudo, e o consultório era do lado. Ela falou, doutor, acabou, tá. Senta aí, botei o oftalmoscópio, ele teve uma trombose da artéria central da retina, que morre a retina, morre em 2 horas. Aí eu, caramba, aí tinha um colega, eu era major, e tinha um colega coronel, muito bom, conceituado, oftalmo, estava lá, falando, vive esse caso comigo. O que você acha? Eu acho que é. Por que acha? Porque podia ser outras coisas, né? Uma trombose e tal. Aí eu falei, o que a gente vai fazer? Aí ele falou, pede uma angiografia. Eu falei, como é que é? Eu vou fazer uma angiografia, um exame fotográfico com contraste. Geralmente não dá, mas pode até matar, para mostrar que ele está cego, o exudado. Vocês não tem merda na cabeça, né? Aí você vai fazer o quê? Porque ele falou isso, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou botar na UTI, vou fazer igual a obstrução da coronária. Onde é que você viu isso? Em lugar nenhum, não tem livro nenhum, mas eu vou fazer isso agora. Aí fui no brigadeiro, porque era meu amigo, era psicanalista, era outra cabeça. Aí, Gabriel, eu preciso fazer o cara de cobaia aqui, tu ajuda, se tu pode dar merda para mim. Aí ele me deu 10 minutos de esporro. Você quer me complicar, você costuma de que não sei o quê. Tu vai me ajudar ou não? Já perdi 10 minutos, pelo amor de Deus. A retina morre em 2 horas. Mas tu quer quem tem a favor? Eu falei, lógico, é o mesmo calibre, porra. E uma coisa incrível, inédita, é o paciente percebeu na hora, que não é comum, cada todo. Quando percebe, já está cego, não tem jeito. Aí tá bom, pegou o carro, mandou para o central com ele. E o rapaz era tão humilde, né? Mas enfim, e a única vez que eu usei minha patente na vida. O chefe da UTI era capitão, doutor, não posso fazer isso, não tem protocolo. Eu falei, não estou te perguntando se tem protocolo, não, estou mandando você fazer. Bota aí, ordem minha e brigadeiro. Bem, enfim, ele fez. O tratamento chega a 1.400 unidades em 24 horas, você injeta 600 e vai gotejando as outras. Quando deu os 600, depois eu soube, ele recuperou a visão toda. E eu falei para o cara,
quando chegar aqui, veio direto falar comigo, ele estava lá subindo. Eu falei para você, como é que está? Ah, doutor, está tudo bem, o quê? Estava 100% de visão. O único caso no mundo recuperado de visão. Aí, o brigadeiro reuniu toda a unidade, chegou lá para mim e me deu uma placa de prata, nos dizendo assim, com orgulho da dimensão de uma visão recuperada. Poxa, que maravilha. E eu tive a oportunidade de estar com ele no NIH, Instituto National of Health, no Washington, uma sala com 500 computadores. Gabriel, vamos ver o caso que a gente teve. No drugs, not in área efetiva. Quer dizer, não tinha. Porque eu falei para o colega, você falou aquela bobeira, você está bloqueado, porque a literatura diz que mudou todo o protocolo. Muda muito o protocolo. Porque você não pensa. A partir de uma experiência positiva. Então, mas é uma evolução da ciência, está acontecendo, né? E foi espetacular isso. Bom, alguém, mais algum assunto que tem as perguntas da Kátia? Quer expor alguma coisa? Bom, onde você atende? Fala um pouco de você, como você atende, onde você atende, dias. Okay. Então, eu atendo no consultório em Jacarepaguá, na verdade em 2 consultórios em Jacarepaguá, aqui no Pichincha, no bairro de Pichincha, e também na Taquara, e atendo também online para todo o Brasil. Tem pacientes, enfim, em vários países. Ah, tem evento online também. Beleza. Depois você vai me passar o seu bonezinho com o telefone, claro. Agora vamos colocar o endereço, telefone, os contatos, tá? De cada um. Agora agora com a facilidade, né? E depois da pandemia, algumas pessoas ainda tinham um certo preconceito com atendimentos online, mas no meu caso, hoje em dia, atendo para o Brasil e para o mundo, como falei. Então, qualquer dúvida. Beleza, para o Brasil e para o mundo. Se você mora em Marte, também atende. Se tiver internet lá, com certeza. Se tiver internet. E você, Tamborini? Eu atendo na ilha. Fala para lá, fala pro pessoal lá. Na Ilha do Governador. E depois vou passar o telefone, se quiser. E eu atendo online. Agora, prefiro presencial porque eu uso a biorressonância, que me dá, em 1 minuto, rastreia seu organismo e me dá as carências que você tem para poder repor mais assertividade. Então é isso. Deixa eu aproveitar esse gancho e perguntar em que consiste o seu trabalho. O meu consiste na contramão da medicina, em promover a saúde e não tratar a doença. Eu quero impedir que você chegue na doença. Perfeito. Doutora Vânia, vou estender a pergunta para ti também. Só faz 3 perguntas aí. Então, eu atendo aqui no Rio de Janeiro e também nos Estados Unidos. Então, a minha agenda, assim, tem épocas que eu estou aqui, tem que consultar. Mas a gente atende na Estação Paraíso, Centro de Qualidade de Vida, que fica no bairro do Riachuelo, e aqui em Jacarepaguá, no Pichincha, aqui no Fusion Center. E o meu trabalho consiste em promover a saúde das pessoas através da nutrição, né, como foi falado aqui, da epigenética, da suplementação nutricional. E para isso eu utilizo também práticas integrativas como método diagnóstico, que são a iridologia, análise do sangue vivo, o analisador quântico de ressonância magnética. E quem quiser depois conhecer melhor o trabalho, a gente vai deixar os contatos, o Instagram, YouTube, que aí vocês podem pesquisar melhor. Perfeito. E eu vou estender essa pergunta para o Dr. Hugo. Olha, eu, indo aqui de encontro com um colega, um dos meus objetivos é justamente promover a saúde. Mas, além de promover a saúde, eu ajudo as pessoas a viverem melhor no seu mundo mental. Eu acredito que quando você, inclusive essa frase eu utilizo sempre, né? Que é quando você muda, o mundo se transforma. E eu ajudo as pessoas a viverem melhor no seu mundo mental. Então, acabou respondendo a minha segunda pergunta, que é como o seu trabalho ajuda o próximo. Por favor, doutor Tamborini e doutora Vânia, também eu gostaria de ouvir a colocação de vocês. Nós comentamos aqui no papo anteriormente, você conseguindo equilibrar os nutrientes, e se você, nada é uma coisa só, né? É um conjunto de fatores, o estilo de vida, a parte do pensamento, a parte do a gente englobar essas coisas todas, a gente consegue, a gente tem que mudar esses paradigmas,
que as pessoas ainda, que a medicina, a máfia da indústria farmacêutica e nutricional colocaram na cabeça da gente. Por exemplo, a parte nutricional. Todo mundo botaram na cabeça que o leite tem muito cálcio. Na realidade, o leite tem cálcio, mas o organismo não consegue degradar, absorver esse cálcio. E o leite, quando entra no organismo, ele acidifica o sangue. E a nossa fisiologia não suporta a acidificação. E o que acontece? Quando ocorre isso, ele vai usar o sistema tampão, os buffers, que vai atacar teus ossos, seus dentes, para roubar o cálcio, porque o cálcio é alcalinizante. Então, a longo prazo, ele vai te dar uma osteoporose. E mais botaram na cabeça do o leite tem cálcio. Tem essas coisas, essas informações. A riqueza hoje que a gente tem que ter é a informação correta das coisas. Isso é a longo prazo, né? Perfeito. E eu queria deixar para vocês a mensagem de que qualquer idade é importante para a gente começar a travar esse declínio fisiológico e cognitivo que acontece na nossa fisiologia. E esse passo é importante a gente ter na mente que ele vem com a mudança do estilo de vida. E é aí que entra a epigenética, né? Quando a gente começa a trabalhar exatamente todas essas circunstâncias que a pessoa vive hoje em dia, físicas, emocionais, financeiras, né? Tudo que acontece para poder alterar a nossa fisiologia. Então, quem precisar, estamos à disposição aqui para ajudar para travar esse declínio. Você falou, Vânia, complementando, eu acho que existe um equívoco, por exemplo, dos obstetras que não instrui as gestantes. Você, para ter um filho mais saudável, os pais têm que começar a se tratar, a se nutrir, fazer um check-up 6 meses antes. No mínimo, né? No mínimo. O ideal é 1 ano, pelo menos. Isso, praticamente, você não vê essa preocupação, entendeu? E hoje o mundo está tão tóxico, meu Deus, eu me assusto toda vez que eu estou lendo, estudando. A Organização Mundial de Saúde mandou uma nota que até 2025, que é amanhã, cada 5 crianças que nascem, uma será autista. Nossa. Quer dizer, é uma proporção terrível. Por quê? Elas já têm, quando nascem, mais de 200 substâncias estranhas no organismo, pela poluição. Então, é incrível. Eu acho que tem que mudar essas coisas. Né? Então, pessoal, nós estamos aqui com 3 especialistas em áreas diferentes, porém, se juntam na medicina integrativa. Nós vamos fazer agora uma pergunta à Kátia Cristina, que por que, né, que você atende? Que muitas pessoas atendem, muitos médicos atendem, muitos terapeutas atendem, muitos psicanalistas atendem. Mas agora vocês vão ouvir a pergunta da Kátia Cristina, que vai ser crucial para a gente provavelmente encerrar, depois tem as considerações finais. Kátia, solta aquela pergunta. Então, eu gostaria de saber dos 3, qual é o diferencial do atendimento de vocês? Bem, eu na parte ortomolecular, eu usar a biorressonância, a interação com o paciente, né? E eu fui aluno do Dr. Elion Pova, que é o introdutor do... E às vezes a gente via a receita de outros colegas, a gente ria, aí ele falava assim, meu filho, olha só, existe muitos molecular, porque ortomolecular é muito difícil, você sabe, e é verdade. Fala quem foi Elion Pova, para o pessoal saber, fala ali. O Dr. Elion Pova mudou a minha concepção da medicina. Eu sempre brigava, entre aspas, com ele, porque ele dava uma aula que ele usava a louça, as paredes, e 3 horas de bioquímica. Eu falei, meu Deus, o senhor quer me enlouquecer? Porque eu quero saber, não entendi nada, como é que eu vou fazer prova? Eu brigava, calma, meu filho, calma. Aí ele foi fazer um curso com Linus Pauling, em Harvard. Voltou, eu estava no intervalo de aula,
encontrei, pô, professor, como é que foi a viagem? Senta aqui. E eu já fazia oftalmologia no 5º ano. Medicina vai mudar. Sim. É uma coisa interessante também, porque tem um delay muito grande desses conhecimentos, né? Aí o que vai mudar? É o antioxidante, o radical livre, mas o que é? Ele me explica, ele me explicou. E no final ele era diabético e reverti minha retinopatia diabética. Eu falei, o quê? O senhor reverteu com antioxidantes manipulado. Aí eu atendi um monte de diabéticos, amputados, cegos, etc. Falei, caramba, eu ia para os congressos de oftalmologia há quase 10 anos. Ninguém falava nisso, ninguém sabia. Naquela época não tinha internet. 1974. Ninguém falava em radical, em antioxidante. Mas aquilo ficou na minha cabeça, recorrente, você falou. Ficou aquilo. Eu falei, não, peraí, se ele reverteu com o manipulado, eu vou fazer na veia. E procurei um colega que fazia injetável e desenvolvi lá um soro. Eu tenho 3 casos, você conhece, né? Inclusive a Daniela, é diabética juvenil, cega, que a medicina oferece o laser. E chegou a menina, com 29 anos. E ela não via a filha. E um colega sabia que eu fazia essas coisas, me indicou, e ela já foi a 12. Eu não tenho jeito, não, vai lá. E foi a família toda, eu fui examinar a retina sua, não sobrou quase nada. Mas se não fizer meu tratamento, que é caro para quem faz, para mim, eu cobro o mínimo possível porque é muito caro o soro. Você vai fazer diálise, teu rim tá. Aí resolveu fazer, resumindo, na 4ª sessão, e hoje, até hoje ela vai uma vez por mês no consultório, recuperou 50% de visão num olho. Poxa, que bom, né? E eu não posso publicar. Olha que bacana. Não posso porque eu uso o EDTA, que é o etileno diamino tetraceto, que é o aminoácido, que a medicina só autoriza intoxicações agudas. Só que todos nós estamos intoxicados cronicamente, clinicamente. Então o meu êxito no consultório, quando eu faço os injetáveis, porque eu limpo, eu retiro esses tóxicos do organismo que a medicina passa batido, que é um principal de gatilho para te levar a câncer, doenças degenerativas, são os metais pesados. Todo mundo tem chumbo, pode medir o seu que está alto. É interessante, eu cheguei a assistir o Hélio Pólvora, algumas palestras dele, né? E não é ele que é o autor do livro, o segundo... Intestino, cérebro. Não, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, de autoria de Hélio Pólvora. Vocês podem ver na internet, procurar ler, que é bem interessante. Bom, a doutora Vânia agora vai falar qual o diferencial, né, do seu atendimento. Então, eu acho que eu tenho vários diferenciais, mas assim, para resumir, o principal diferencial que eu tenho é a nutrição. Eu acredito que a nutrição e a epigenética são as potenciais vias de tratamento das doenças. E o próprio Instituto Rockefeller de Medicina fala que se o médico de hoje não se tornar o nutricionista de amanhã, o nutricionista de hoje vai se tornar o médico de amanhã. Thomas Edison falava isso. Thomas Edison. Ainda vai lá, hein? Então, eu acho que esse é o caminho e é o grande diferencial que eu posso oferecer para os meus pacientes. Isso aí. Perfeito. Perfeito. Considerações finais, 1 minuto para cada um. Doutor Hugo, deixa eu dele explanar. Olha, eu acredito, né, que nós somos, né, diferentes, que somos diferentes nas nossas essências. Né? Você vê que gêmeos idênticos podem ser idênticos na aparência, mas não na essência. Inclusive o pai nem sempre sabe, mas a mãe olha e consegue diferenciar um e outro. Se nós, mesmo o pai, mesmo a mãe, fisicamente idênticos, somos diferentes na essência, imagine essa diversidade toda. Então, olhar para o paciente, entender as particularidades dele, perceber as necessidades,
Eu acho que são pontos importantes, não apenas no meu atendimento, mas para todos os atendimentos, né? Eu acredito que a medicina vai passar por um momento, ou melhor, já está passando por um momento de transição, né? A ciência e a espiritualidade estão dando as mãos, por sinal hoje no CID, para quem não sabe, o CID é um Código Internacional de Doenças, né? O CID, no item F44.3, está escrito que estado de transe e possessão é um diagnóstico médico, que nós temos influências a todo momento, influências externas, inclusive de sentimentos. A psicosfera de uma pessoa, tem pessoas que você se aproxima, você fica bem. Tem pessoas que você se aproxima, você parece que foi sugado. São os populares vampiros de energia, né? Então nós temos muito isso no nosso dia a dia. Despertar para essa consciência, para essas realidades, são diferenciais não só no atendimento, mas para a vida. O que me deixa bem? O que me deixa feliz? O que me deixa mal? O que rouba? O que suga a minha energia? Porque muitas vezes nós estamos enxugando o gelo. Então, junto com o paciente, eu mergulho com ele para que nós possamos entender as suas questões, ressignificar o passado, como nós dissemos, trabalhar a forma que vemos a vida, porque às vezes tudo que nós precisamos não é mudar o externo, é mudar como nós lidamos com o externo. Eu acho que é aí que está a grande questão. Perfeito. Muito bom. Consideração final, doutor Tamborini. A gente tem que trabalhar o ser, não é ter. Para encerrar. É o ser, não Sim. Então é isso. Tudo começa pela boca e intestino, cérebro, essas conexões. E eu acho que as pessoas estão acordando para essa mudança. O remédio remedia, o próprio nome diz. Ele não te mata, mas não te cura. Entendeu? Então a gente tem que evitar. Porque você não sabia. Quando você toma um remédio, para a indústria lançar esse remédio, patentear e comercializar, ela tem que provar que não existe na natureza. Então quando eu tomo um remédio, o organismo fala assim, É um ET. não é ET. não tem na Terra, é extraterrestre. Eu vou usar isso para quê? Eu não conheço. Daqui que ele conheça isso, aí vem os efeitos adversos, laterais. Aí vai para o outro médico, é um remédio para combater aqueles efeitos. Aí vai para o outro, que é incapaz de mandar retirar aquele remédio. Quando chega a 40, 50 anos, está usando 6, 10 medicamentos. Né? Então, mas eu tenho no meu consultório, que eu quase nem divulgo, a minha força é o boca a boca. Todo mundo vai lá, né? Resultado do tratamento bem sucedido, né? Ok, considerações finais, doutora Vânia. 30 segundos. Eu vou resumir tudo numa frase. Quando a nutrição é ruim, a medicina não funciona. Quando a nutrição é boa, a medicina não é necessária. Perfeito. Maravilha. Kátia, suas considerações finais. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos 3 profissionais da área de saúde integral, principalmente pelo bate-papo fluiu tão bem, foi tão honesto, Passou tão né? rápido. Foi tão sincero. Então, eu fiquei muito feliz com esse nosso encontro. Eu agradeço também o convite. Então tá, agradeço aos 3, doutora Vânia, doutor Tamborini, doutor Hugo, a minha parceira aqui, a Kátia, no nosso trabalho. Nós vamos encontrar já em outro em outro vídeo. O nosso aqui, a gente fala podcast, né? Eu participo muito, mas o nosso aqui não chega a ser um podcast. Não reparem, é humildezinho, mas acredito que as informações que foram passadas é importante para que a gente possa manter uma melhor saúde. Se cuida, tá? Não deixa esse mundo absorver você. Nós fazemos parte da natureza, ok? Um grande abraço para todos. Nos encontramos adiante. Até a próxima. Até a próxima.